Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sandro Sampaio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lightroom. Eu vou te mostrar como é que cria catálogos. Quando você tem a necessidade de ter catálogos diferentes, nós vamos organizar suas imagens, criar palavras-chave, metadados, ranquear as imagens e escolher as fotos de um ensaio real. Vem comigo nesse vídeo, vai ser bem legal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um catálogo novo. Que eu não quero que esse catálogo ele se misture com os outros que eu tenho. Que eu não quero que as fotos se conversem. Por quê? Esse aqui é um ensaio sensual e provavelmente se eu tiver fotos, por exemplo, de ensaio de família, eu não quero que essas fotos fiquem juntas. Então eu quero um catálogo diferente. Seria coerente eu ter um catálogo só para esse tipo de trabalho. Então aqui no Mac eu posso segurar o Option e clicar aqui no ícone. No Windows é só clicar com Alt. Então clica e segura. Ele vai abrir uma caixinha. Eu tenho os meus catálogos e agora eu vou criar um catálogo novo. Só que antes de eu criar, eu vou dizer para o Lightroom que toda vez que ele iniciar, eu quero que ele teste a integridade do meu catálogo. Ou seja, ele vai ver se o catálogo não está com nenhum erro. Então ele vai fazer esse teste e se tiver algum errinho ele vai corrigir. E vou criar um catálogo. O nome desse catálogo aqui eu vou chamar de Organizar. Poderia ser profissional, poderia ser ensaio sensual. O nome que eu achar mais coerente. Create. O Lightroom, sempre que você cria um catálogo, ele vem vazio, sem nada de imagem, sem informação, sem metadados, sem nada. Então ele vem um catálogo zerado. Eu tenho que pegar minhas imagens que estão ou num cartão de memória ou num HD e importar para dentro do Lightroom. Então eu vou fazer duas situações aqui. A primeira delas eu vou importar. E aqui eu tenho as minhas imagens aqui na minha área de trabalho. Eu tenho esse ensaio que eu fiz da Maria Eduarda no workshop da Elizabeth Borges, que foi um workshop super interessante, bem legal. Vou deixar o link dela aqui na descrição. Então aqui, ó, o que eu quero fazer? A imagem já está dentro do HD e eu quero só transferir para o meu Lightroom. Ele vai dar essa opção. O que ele está dizendo? Que ele vai pegar as imagens, manter essas imagens lá no local onde estão e colocar um preview delas dentro do Lightroom. Então é isso que ele está fazendo. Mas nesse caso não é o que eu quero. Eu quero pegar essas imagens e copiar para um local onde eu quero deixar minhas imagens todas organizadas. Então como é que eu faço? Nesse caso eu vou dar um copy. Ele vai me abrir essa opção aqui, ó. Quando está nessa opção eu tô com My Catálogo. E quando eu coloco copy, ele já mostra o meu HD. E aqui eu vou escolher outros destinos e vou aonde eu quero salvar. Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar aqui na minha área de trabalho uma pastinha chamada banca de imagens 2021 e agora choose. Então isso aqui, ó, vai ficar padrão. Todas as vezes que eu der um copy, ele vai dentro dessa pasta. Só que eu não quero largar essas fotos sozinhas, sem nada. Eu quero que ela caia numa pasta com o nome. Nesse caso, eu vou vir aqui, colocar aqui, ó, em subfolder e eu vou colocar o nome da modelo ou da ocasião que eu estou salvando. Por exemplo, foi um casamento, foi uma festa de 15 anos. Eu coloco o evento e o nome do cliente. Então aqui no caso é a Maria Eduarda. Então ele vai colocar dentro da pasta 2021 Maria Eduarda. Então já está aqui, ó. E eu vou importar. Aqui eu não estou colocando nenhum presetzinho de ajuste e nem metadados. O que são os metadados? São as informações que nas minhas imagens ficam atribuídos. Por exemplo, o meu nome, o meu telefone, o meu e-mail, para que essas imagens, se cair na rede, ninguém fique copiando ou, sei lá, vai mandar para uma revista. Quando chega na revista, geralmente o InDesign ele busca os metadados e isso é mais fácil de encontrar o dono da imagem. Então eu gosto de fazer isso. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um básico. Eu posso criar aqui, ó, o new e colocar as informações que são necessárias. Nesse caso eu coloco aqui meu nome, cidade, país, telefone, e-mail e site. E aí eu boto um nomezinho aqui e salvo. Que é esse aqui, já está aqui, ó, básico. Então toda vez que eu deixar esse básico aqui ativado, as minhas imagens já vão vir com todos os metadados. Mas eu posso colocar também dentro do Lightroom. Nesse caso eu vou deixar para colocar lá dentro, porque eu quero adicionar algumas coisas. E eu vou dar um import aqui, ó. Beleza. As minhas imagens já estão aqui dentro do Lightroom. Então eu tenho aqui, ó, no catálogo 52 imagens. Na pastinha do HD, Maria Eduarda, as imagens estão todas aqui. O meu Lightroom, ele tá com essa quantidade de informação aqui na tela, por quê? Porque se eu clicar aqui no J, ó, eu posso deixar sem nenhuma informação,
com informação simples, no caso aqui para rotacionar, alguma outra coisinha, o número da imagem, ó, 13, 14. Ou se eu quiser mais informações, eu tenho o tamanho da imagem, eu tenho o nome da imagem. Mas se eu quiser uma informação, por exemplo, como essa, e o nome aqui da imagem, eu posso botar botão direito, View Options. E aqui, ó, no Top Label, eu coloco o nome do arquivo. Pronto. Aqui eu já tenho o nome do arquivo. E tem aqui, se eu quiser colocar estrelinha, rotacionar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rotacionar essas imagens. Deixar todas assim. Qual que é o segundo passo depois de eu importar as imagens? Eu vou colocar os meus metadados. Então aqui, ó, embaixo, eu tenho aqui, ó, metadado. Ele vem como padrão default. Ele vem com um tamanho, com o nome da câmera. E o que que eu quero? O que que é importante para mim aqui nesse caso? Eu vou colocar esse IPTC. Dentro do IPTC, eu já tenho aqui, ó, no preset, eu tenho meu básico. O que que o meu básico traz? Ó, ele vai aplicar em todas as fotos selecionadas, que vai ser o meu nome, o meu telefone, o meu e-mail, o meu site. Se eu quiser colocar mais alguma informação sobre a imagem, o que que foi o ensaio aqui, né? Então a segunda coisa que eu faço é isso, colocar os metadados para proteger minhas imagens. E a terceira coisa que eu vou fazer é vou colocar palavras-chave. Então aqui, ó, eu tenho aqui a minha aba de palavras-chave, tá? Está sem nenhuma. Então eu posso dar um Command K ou Ctrl K no Windows, ele habilita essa janelinha aqui, ó, e eu vou digitar coisas que são relacionadas ao ensaio. Por exemplo, Maria Eduarda. Enter. Fotógrafo, Sandro Sampaio. Errei. Vai lá, ó, pode clicar. Pronto. O que mais? Era um workshop. De quem? Da Elizabeth Borges. Pronto. Essas são as palavras-chave que eu vou colocar em todas as imagens. Então tá toda selecionada, ele já está aplicando. Olha que interessante. Quando eu tenho aqui, ó, se eu olhar minha imagem, ó, eu tenho esse lapisinho, ele significa que as fotos já têm palavra-chave. Se eu tirar, por exemplo, dessa aqui, ó, vamos clicar aqui e vamos limpar as palavras-chave. Pronto, ó, eu tô sem palavra-chave nenhuma. Outra coisa interessante, ó, se eu selecionar todas as imagens, olha que legal. Ele tem esse asterisco, ele quer dizer que nem todas as imagens têm Elizabeth Borges, nem todas as imagens têm ensaio sensual, nem todas as imagens têm workshop, nem todas as imagens têm Sandro Sampaio. Mas, se eu quero que todas as imagens tenham Sandro Sampaio, eu venho aqui, clico e tiro esse asterisco, dou um Enter. Pronto, todas as imagens agora têm Sandro Sampaio. Claro que eu sei que aquela é a única imagem lá que eu tinha tirado as palavras-chave, que é essa aqui, ó. Mas o resto tem todas as palavras. Outra coisa interessante também que eu posso fazer, vou clicar aqui barra de espaço. Se eu quiser aplicar algum filtro aqui, já algum presetzinho já existente, né? Nesse caso aqui eu vou ver aqui em, deixa eu ver em Vintage. Vamos pegar 8 aqui. Ó, ele já aplica uns presetzinhos, então se eu quiser, por exemplo, fazer um preset que eu já tenha comprado, ou um preset que eu tenha criado e já aplicar nas imagens para fazer uma revelação rápida para mandar para o cliente escolher as imagens, eu posso fazer. Então é uma maneira interessante de você criar uma revelaçãozinha super rápida. Então é uma maneira de você fazer algum ajuste rápido e já mandar para o seu cliente. Aqui embaixo eu vou ter todas as palavras-chave que foram atribuídas a imagens. Ó, então essa palavra aqui ficou errada, ele não vai entrar. Aí outra coisa que eu posso fazer é aqui em palavra-chave, ele já vai me sugerir, ó, as palavras que já foram usadas. E se eu importar mais imagem, é só eu clicar. Quanto mais eu usar a palavra, mais sugestão ele fica aqui nas primeiras. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso clicar, posso colocar vírgula. E aí eu só começo a digitar, ó, ele já me dá a opção, ó, que já existe. Enter, vírgula, ensaio sensual, vírgula, Maria Eduarda. Pronto, já coloquei as palavras-chave. Workshop, já atribuiu. Sandro Sampaio, não quero que exista. Clica aqui para voltar com G, ele volta aqui nas fotos e miniaturas. E agora a gente vai selecionar as fotos. Vou mostrar como é que eu seleciono as fotos de uma forma bem rápida, como é que eu escolho as imagens para, por exemplo, para selecionar as melhores que eu tenho. Clica na primeira, eu clico no F, ele vai
colocar minha imagem em full screen. Segunda coisa, eu clico em Caps Lock. Deixo o Caps Lock ligado, por quê? Porque quando eu colocar, eu uso a estrelinha 1, 2 e 3. 1 é uma imagem boa, 2 é uma imagem ótima e 3 é uma imagem excelente. Então, se a imagem não tiver nenhuma importância, eu não coloco estrelinha. E aí, quando eu clico aqui no 1, 2, 3 do teclado, automaticamente ele vai passando de imagem sem eu precisar clicar aqui nas setinhas do teclado. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar uma estrelinha. Esse aqui eu vou pular, posso ir com a setinha. Uma estrelinha, volta, uma estrelinha. Então aqui, ó, ele já está automaticamente 2 estrelinhas, 3, 2, passa, 2, 3, 1. Então aqui eu vou passando as imagens sem que eu precise clicar na setinha. 3, 2, não, 3, e eu vou passando imagem por imagem e vou colocando as estrelinhas nela. 2, 3, 2, 3. Pronto, acabou. Agora volto aqui no G e agora eu vou clicar aqui em View, Show Filter Bar. Ele vai abrir essas opções. Eu vou aqui em Atributos e aqui, ó, em Ranking, eu vou pegar e vou deixar Ranking igual. Por quê? Porque agora eu vou revisar todas as fotos que tem uma estrelinha e vou ver se elas não merecem 2 estrelas. Clico em F. Essa aqui eu vou colocar como 2. Essa aqui não vou colocar, tá boa. Vou colocar essa aqui como 2. Dou um ESC. Agora eu vou revisar as de 2 estrelinhas. Ver se alguma delas merecem 3 estrelas. Vamos repassar aqui. Ó, essa aqui eu vou colocar 3 estrelas. Volto aqui no G e agora eu vou revisar todas as fotos 3 estrelas. E aí eu vou ficar com as melhores. Agora eu vou clicar na primeira, dou um F. E aí eu vou repassando. Pode ser que alguma que ela não mereça 3 estrelas. Por exemplo, essa aqui eu acho que eu posso colocar 2 estrelas nela. Ela vai sair desse ranqueamento e eu vou ficar só com as melhores para fazer a edição. Então essa é uma forma bem simples de eu organizar minhas imagens e ficar com as melhores fotos. Então eu estou com as melhores fotos para organizar. Selecionei as melhores, seleciona elas. Vou vir aqui em Collection. Vou colocar aqui Create Collection. E vou colocar Include Select Photos, que ele já coloca nessa Collection. Pronto, eu já tenho as fotos da Maria Eduarda separadinhas aqui, ó. Uma coisa interessante que é assim, ó, se eu vim aqui em 52 e achar mais alguma foto que eu goste, por exemplo, essa foto aqui que eu nem escolhi ela, eu posso colocar ela 3 estrelas. Não necessariamente ela vai estar dentro da minha Collection, mas eu quero que ela faça parte das fotos escolhidas. Então eu pego ela aqui e arrasto para dentro de Maria Eduarda. Pronto, todas as fotos estão aqui. Outra coisa, quando eu venho aqui e deleto a foto da Collection, ele nem me pergunta por que eu estou deletando, porque ele sabe que ele está apagando somente da coleção e não da pasta. Dou um delete. Se for no catálogo e eu vier aqui dar um delete, o que ele faz? Ele me pergunta 2 opções. A primeira, remover do Lightroom e manter no disco, ou ele deleta do disco e você perdeu a foto para sempre. Então se eu quero remover do Lightroom, só pronto, tá removido. Então essa é uma maneira fácil de organizar as imagens e que eu posso trabalhar de uma forma rápida. Então eu tenho aqui, se eu quiser procurar por estrelas, mas se eu tiver com um catálogo gigante e eu quero vir nas fotos da Maria Eduarda, pronto, eu já tenho tudo organizado. E essa é uma das formas bem interessantes de você trabalhar. As fotos vão ficar organizadas e vai ser super rápido. Beleza, pessoal? Então esse é um primeiro vídeo aqui do Lightroom, assim, que foi o pedido da Kellen. Espero que tenham gostado. Então deixa um like para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdo como esse e ajuda o nosso canal a crescer. Falou, pessoal, até a próxima, um abraço.